Hoje, em escatologia, vamos falar sobre 7 trombetas e 7 flagelos. Você que quer acompanhar o nosso estudo pode abrir em Apocalipse capítulo 8 e também capítulo 16. No capítulo 8, o 7º selo é justamente o início da anunciação dos flagelos, ou seja, o toque das trombetas. Alguns estudam esses acontecimentos como se fossem diferenciados ou estivessem ocorrendo num período de tempo diferente, mas isso não é verdade. Trata-se dos mesmos acontecimentos em tempos iguais. Devemos lembrar que o toque da trombeta significa a anunciação de algo que deve acontecer, neste caso, o acontecimento do flagelo. Em Levítico tinha a festa das trombetas. Ela indicava a futura reunião do povo de Israel então disperso, em Zacarias 14. O toque da trombeta simbolizava também o testemunho de um profeta fiel, em Números 10. Então, trombeta em linguagem profética é a anunciação. Quando nós vimos as trombetas serem tocadas pelos 7 anjos, já vimos de antemão a oração dos justos sendo oferecidas juntos com o incenso para intercessão e clamor pela misericórdia de Deus. Diz Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Agora preste atenção no primeiro flagelo no capítulo 16 de Apocalipse. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Amado ouvinte, você pode agora comparar com Êxodo 9:8. Olhe agora concernente à 6ª praga, que diz: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Pode perceber que, nos tempos de Moisés, as cinzas de forno atiradas para o céu, ou seja, jogadas para cima, se tornaram pó miúdo e tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais? Assim, a saraiva e fogo de mistura com sangue atirados à terra, ou seja, jogadas para baixo, queimou a 1/3 parte da terra e das árvores e toda a erva verde, que é a primeira trombeta. Se tornou em pó miúdo, sobrevindo aos homens portadores da marca da besta, e lhes causando úlceras malignas e perniciosas, que é o primeiro flagelo. Assim, a primeira trombeta anunciará o primeiro flagelo. Uma é a anunciação, o outro o acontecimento. Veremos na sequência trombeta e flagelo e assimilaremos o quanto o significado é literalmente o mesmo. Compare de agora em diante o texto descrito e que você vai ter que sublinhar para entender a comparação das trombetas e flagelos. Nós vamos estar repetindo a passagem dos versículos para que você possa sublinhar e compreender tanto a segunda trombeta como o segundo flagelo e ver que o acontecimento é o mesmo. Nós vamos apenas estudar 5 trombetas hoje, a parte 1 do nosso estudo, e você acompanha depois a parte 2, que envolve o estudo da 6ª, 7ª trombeta e a conclusão. Quando você abre em 8 de Apocalipse, a partir do versículo 8, você já vê sobre a segunda trombeta. E quando você abre em Apocalipse capítulo 16, e no versículo 3, você vai ver sobre o segundo flagelo.
Vamos ler primeiro sobre a trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, Subilim, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Só até aí. E foi destruída a terça parte das embarcações. O segundo flagelo diz: derramou o segundo a sua taça no mar, Subilim. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Alguns cineastas embasam esse texto bíblico num grande meteoro que cairá no oceano, próximo às cidades litorâneas. Lembram do filme Impacto Profundo? Pois bem, a montanha ardendo em chamas, atirada ao mar, matará a terça parte da criação e se tornará em sangue pela mortandade de animais marinhos, chegando a dizer no segundo flagelo que morreu todo ser vivente que havia no mar. Este flagelo também lembra a primeira praga do Egito, quando as águas se tornaram em sangue e morreram os peixes e o rio cheirou mal. Falaremos agora sobre a terceira trombeta, a partir do versículo 10 do capítulo 8 de Apocalipse. O terceiro anjo tocou a trombeta, Subilim, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. Só até aqui. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos para o terceiro flagelo, capítulo 16, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça, Subilim, nos rios e nas fontes das águas, só até aqui, e se tornaram em sangue. Mais uma vez, você vai ver que esta praga, este flagelo, cairá nos rios e nas fontes das águas. Uma grande estrela, podendo ser um meteoro. Ainda fala sobre o absinto, uma pequena erva aromática europeia dotada de propriedades amargas, usada em licor de absinto. Isto fala não só da amargura das águas, mas do sofrimento dos homens. Esta erva atingirá as águas como cor de sangue. Falaremos sobre a quarta trombeta. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, Subilim, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Capítulo 16, versículo 8. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça, Subilim, sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Subilim até aqui. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhes darem glória. Nós sabemos que o sol tem luz própria, e também as estrelas, menos a luz que é refletida pela luz do sol, menos a lua, que é refletida pela luz do sol. Nesse caso, se o sol for ferido em sua terça parte, os 2/3 terá que aumentar o seu poder de iluminação para que a própria lua possa refletir a noite. Isto ocasionará maior calor. Esse aumento de temperatura do sol queimará com intensidade jamais vista os homens na terra. A quinta trombeta, 8 de Apocalipse, versículo capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipse. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Subilim, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Só até aqui.
Ela abriu o poço do abismo, subilim, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Só até aqui. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Quinto flagelo, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça, subilim, sobre o trono da besta. Só até aqui. Cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, subilim, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Só até aqui. E não se arrependeram de suas obras. Ora, amado ouvinte, o poço do abismo é o trono da besta. Quinta trombeta, comparando com o quinto flagelo. E mais uma vez a fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, que está lá na quinta trombeta, e é justamente o que vimos em Êxodo, causará úlceras nos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Você vai ver aí, já escrito no quinto flagelo. Isto porque os homens sentirão uma prévia do que é o tormento e o ranger de dentes do julgamento divino. Faz também uma alusão à queda de Lúcifer, quando da sua rebelião com Deus. Este episódio marca o primeiro ai, o primeiro juízo, o primeiro julgamento. O segundo ai envolve a sexta trombeta e todos os acontecimentos do intervalo da sexta à sétima trombeta. O terceiro ai é a sétima e última trombeta, que marca a volta de Cristo. Memorize o seguinte: a sétima trombeta de Apocalipse, que anuncia o sétimo flagelo, quando todo o mundo passar pelas tribulações e aflições, cuja a igreja entrará nela. Não sabemos apenas qual é a geração da igreja que entrará, mas passará sim pela grande tribulação. É justamente a última trombeta mencionada por Paulo em 1 de Coríntios capítulo 15. Amado ouvinte, no próximo estudo falaremos sobre a sexta trombeta, sexto flagelo, sétima trombeta, sétimo flagelo, e concluiremos o estudo das trombetas e flagelos. Que Deus abençoe a todos.